gente convidou aqui para falar rapidamente com a gente a jornalista especializada em saúde feminina e criadora do perfil Mãe aos 40, Aline Dini, para falar um pouquinho sobre maternidade tardia, já que esse é um dos assuntos mais comentados do momento, que é a gravidez da atriz Cláudia Raia aos 55 anos de idade. A Aline acompanha esse assunto há muito tempo, participa de eventos, fala com mulheres, né, que ou pretendem engravidar depois dos 40 anos ou que já engravidaram, então ela conhece bem esse assunto. Obrigada por falar com a gente, Aline, bom dia para você. Primeiro eu queria saber, né, a gente ainda não tem exatamente os detalhes dessa gravidez da Cláudia Raia, mas você vê que hoje alguns casos que são bem pontuais e raros de maternidades tardias, elas acabam gerando uma certa esperança ou até, às vezes, uma ilusão nas mulheres que ainda pretendem engravidar depois de uma certa idade? Bom dia. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E sim, gera tanto esperança quanto ilusão, dependendo de como essa informação é passada. Então, obviamente, quem engravidar aí na faixa dos 40 anos ou mais, as chances são menores. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade na hora de passar essas informações, porque existe no nosso imaginário a ideia de que, enquanto você menstrua, você pode engravidar naturalmente, sem problemas, e não é bem assim. As taxas, elas vão caindo muito aí por volta dos 40 anos. E falando da Cláudia Raia, 55 anos, boa parte das mulheres brasileiras já estão na menopausa, né? Então ficou aquele mistério no ar, como que foi? Ela tinha congelado óvulos, ela usou óvulo doado, será que foi natural? Então a gente ainda não sabe, e também vale dizer que, seja como for, é uma gestação que merece ser comemorada, como qualquer outra gestação, mas é muito importante ter essa sensibilidade, porque eu que lido aqui desse lado com mulheres que estão lutando para tentar engravidar por conta de uma reserva ovariana baixíssima, a gente vê o quanto que isso causa até uma certa inconformidade nessas mulheres, porque elas gostariam de ter tido uma informação de qualidade anos atrás. Então, tem que ficar de olho realmente nessa questão. Pode ter sido natural? Pode, né? Um milagre gigantesco. Pode ter sido com congelamento de óvulos? Pode. Ela disse em algumas entrevistas que ela tinha óvulos congelados, né? A gente não sabe se ela congelou há 15 anos, por exemplo. As chances desses óvulos darem certo e resultarem em gestação são de no máximo 20%. Ela pode ter usado óvulos doados? Pode também, a gente ainda não sabe. Então, por isso que é importante realmente ter essa responsabilidade, ainda mais como figura pública, né? Não que ela precise expor a vida dela, ela não deve satisfação para ninguém. Mas é tão bacana quando a gente vê uma pessoa com tanta representatividade fazendo esse serviço, né, de utilidade pública. Que tipo de recomendação você que lida com essa questão? Porque a gente vê hoje as mulheres adiando cada vez mais a maternidade. E tem casos realmente, às vezes a pessoa nem passou dos 40, às vezes nem passou dos 35, e quando vai tentar engravidar acaba demorando, porque quando vai ver tem uma reserva baixa. Isso tem sido mais recorrente pelo que você tem acompanhado? E qual seria a recomendação? Que tipo de exame, que tipo de médico as mulheres devem procurar? Obviamente, né, o ginecologista faz o acompanhamento, mas que tipo de exame que elas devem fazer para tentar fazer esse acompanhamento e ver o quanto elas conseguem adiar essa maternidade, Aline? O adiamento da maternidade é uma realidade não só no Brasil, né, como no mundo. As mulheres estão adiando, mas é importante que essa decisão seja tomada sabendo de todos os prós e contras. Eu tô aqui desse outro lado do balcão, eu brinco, e 99% das mulheres que adiaram aqui, elas não tinham informação, e hoje elas estão com dificuldade. Muitas são levadas para sugestão de óvulos doados e não aceitam, né? Essa sugestão não é uma coisa de fácil aceitação. Então, acho que o mais importante é saber que as gestações podem sim acontecer aos 40 anos ou mais, podem, sem dúvidas, enquanto você menstrua pode acontecer, mas as chances são menores, então você precisa estar de olho na reserva ovariana. E o tempo de tentativas é o que eu acho que é o mais importante. Depois dos 35 anos, 6 meses tentando, não está dando certo, já vale procurar um especialista em fertilidade, fazer a dosagem do hormônio antimileriano, que é um exame de sangue, a contagem dos folículos antrais, que mostram ali como a quantidade de folículos que tem nos ovários.
E investigar, né? De repente, se as suas trompas estão boas, se a saúde do parceiro está boa também, porque às vezes a gente foca muito na mulher, mas os homens também estão inférteis cada vez mais. E cada um entender como funciona o seu corpo, porque não existem regras, mas é fato que reduz bastante aí após os 40 anos, então a gente tem que ficar de olho. Não dá para tomar a exceção como regra, sabe? Uhum. E Aline, além de toda a questão física, né, da questão do corpo da mulher, existe também toda uma questão da programação de vida do casal ou da própria mulher, porque a gente fica pensando, né, isso vale para homens e mulheres. Né? Você ter um filho aos 55 anos, você tem que pensar que a criança, dali a 10 anos, vai estar com o pique total, querendo correr, jogar bola e se pendurar no lustre, e você vai ter 65 anos, né? Então precisa pensar nisso também, né? Acho que a questão da fertilidade já está mais tardia, mas o desejo de ser mãe, quem somos nós para dizer quando ele tem que acontecer, né? Cada mulher tem seu ritmo, seu tempo, seu desejo, enfim. Mas sim, são questões que precisam ser levadas em conta, né? Com 65 anos, como você pontuou aí, com certeza o seu pique é muito menor do que com 35. Por outro lado, a maturidade, pesquisas já mostram isso, a forma como essas crianças são criadas, também são um ponto a favor dessa maternidade na maturidade. Então, assim, não tem regra, não tem receita, né? Cada família vai saber o que é melhor ali para eles, mas realmente eu reforço que é importante a gente não se espelhar em histórias isoladas, achando que elas são, né, a regra, sabe? Acho que essa é a grande mensagem que fica. Muito bom. Obrigada, Aline, por falar com a gente aqui, conversar um pouquinho sobre esse assunto.